E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Vós, ó novo temor da maurolança, maravilha fatal da nossa idade, dada por Deus, dada ao mundo por Deus que tudo mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Vós, tenre novo ramo florescente, de uma nova árvore de Cristo mais amada, que nenhuma nascida no ocidente, cesárea ou cristianíssima chamada. Vede-o no vosso escudo, que presente vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas, e deixou as que ele para si na cruz tomou. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol, logo em nascendo vê primeiro, vê-o também no hemisfério, e quando desce o deixa derradeiro. Vós que esperamos jugo e vitupério, do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do santo rio. Inclinai um pouco a majestade, que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteiridade, quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade ponde no chão. Vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos, em versos divulgado numerosos. Vereis amor da pátria não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi e vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se ser de tal gente. Ouvi que não vereis com vãs façanhas, fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar os vossos, como nas entranhas musas, de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas, que excedem as sonhadas fabulosas, que excedem Rodamonte e Vão Rugeiro, e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Por estes vos darei um nuno fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço. Um Eigas e um Dom Fuaz que de Homero, a cítara para ele só cobiço. Pois pelos 12 pares dar-vos quero, os 12 de Inglaterra e seu magriço. Dar-vos também aquele ilustre gama, que para si de Enéas toma a fama. Pois se a troco de Carlos, rei da França, ou de César, quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, cuja lança escura faz qualquer estranha agora. E aquele a que seu reino a segurança deixou com grande e próspera vitória. Outro João invicto cavaleiro, o quarto e o quinto Afonsos e o terceiro. Nem deixarão meus versos esquecidos, aquele que nos reinos da aurora se fizeram por armas tão subidos, vossa bandeira sempre vencedora. Um Pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas, por quem o Tejo sempre chora. O Albuquerque terrível, Castro forte, e outros em que poder não teve a morte. E enquanto eu a estes canto, e a vós não posso, sublime rei, que a não me atreva tanto, tomai as rédeas vós do reino vosso, dareis material nunca ouvido canto. Comecem a sentir o peso grosso, que pelo mundo todo faça espanto, de exércitos e feitos singulares, de África as terras e de Oriente os mares. Em vós os olhos têm um moro frio, em que vê seu exício afigurado, só com vos ver o bárbaro gentil, mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Tétis todo cerúleo sonho tem pra vós por dote aparelhado, que afeiçoado ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos para genro. Em vós se vem da olímpica morada, dous a vós, as almas cafamosas, uma na paz angélica dourada, outra pelas batalhas sanguinosas. Em vós esperam ver-se renovada sua memória e obras valerosas, e lá vos tem lugar no fim da idade, no templo da suprema eternidade. Mas, enquanto em tempo para salento dos regerdes dos povos que o desejam, dai-vos o favor ao novo atrevimento, para que esses meus versos vossos sejam, e vereis ir contando o sal sargento, os vossos argonautas, porque vejam que são vistos de vós no mar irado, e costumai-vos já a ser invocado. Bom, essa aqui são as estrofes que compõem o primeiro canto dos Lusíadas, mais precisamente da sexta estrofe até a 18ª. Essas estrofes elas estão no contexto da obra, que é a dedicatória que Camões faz ao rei Dom Sebastião. Né? No começo aqui da estrofe, antes de começar a narrar a empreitada dos Lusíadas, antes de começar a narrar a sua grande epopeia, Camões dedica os seus versos ao rei Dom Sebastião, um monarca de Portugal na época. Então aqui ele apresenta a obra, ele canta e diz que faz isso por muito amor, e depois, além de dizer sobre o que ele está cantando, sobre o que é o assunto da sua obra, ele instiga o rei Dom Sebastião a estar realizando grandes feitos, assim como foram realizados pelos antecessores deles, pelos primeiros reis de Portugal. Então aqui na terceira estrofe, a gente fala que Camões conversando diretamente com o rei Dom Sebastião, dizendo: ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Ou seja, ele aqui nomeia, ele saúda Dom Sebastião como garantidor da liberdade de Portugal,
ou seja, da independência de Portugal contra os reinos vizinhos, contra os outros reinos cristãos e também contra os reinos mouros, os reinos muçulmanos, que sempre tiveram uma inimizade com Portugal. E também esperança certíssima da expansão do cristianismo. Portugal sempre teve uma tradição, e aqui Camões coloca que o rei Dom Sebastião certamente vai continuar essa tradição, de expandir o cristianismo pelo mundo. Vós, novo temor da Maura Lança, maravilha fatal da nossa idade. Temor da Maura Lança é uma referência aos muçulmanos, ou seja, os muçulmanos já têm medo do rei Dom Sebastião, mesmo ele sendo um jovem. E é uma maravilha fatal da nossa idade, ou seja, a existência do Dom Sebastião é uma dádiva para as pessoas do tempo dele. Dado ao mundo por Deus, que todo mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Ou seja, Deus enviou essa grande pessoa que é o rei Dom Sebastião para comandar o mundo. É uma dádiva dada ao mundo a presença desse monarca. Então aqui na próxima estrofe, vós tem um novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada, que nenhuma nascida no ocidente, cesárea ou cristianíssima chamada. Aqui continua uma série de elogios, saudando o rei Dom Sebastião, e ele menciona a sucessão de quem ele é herdeiro, da sucessão dos reis de Portugal. Ele diz que ele é herdeiro de uma árvore de Cristo, ou seja, é herdeiro dos cristãos portugueses. E o nome dele, a genealogia dele, é a maior dentre toda Portugal e é mais amada por Deus. Maior do que qualquer uma, seja ela as cesáreas, ou seja, aquelas que carregam o nome de César, dos imperadores, né? César, né, é um título romano que foi herdado pelo general Júlio César. Então, quando a gente vê Cesário aqui se referindo, são os imperadores que carregavam o nome de César já naquela época da Idade Média, os imperadores cristãos. Ou as cristianíssimas, também existiam alguns monarcas que se diziam herdando essa linhagem cristã. Então, Camões aqui diz que, saudando o rei Dom Sebastião, que ele é maior do que todos os outros. A linhagem que ele é herdeiro é maior do que todas as outras da Europa e do mundo. Vede no vosso escudo que presente vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Quem é esse? Ou seja, quem é aquele que para ele as armas que para ele na cruz tomou? É Cristo. Aqui é uma referência a uma batalha que deu origem ao escudo de armas de Portugal, que é a Batalha de Ourique, que ela foi a causadora da fundação de Portugal. Foi uma batalha comandada pelo então príncipe Afonso Henriques, que ele veio se tornar o príncipe Afonso I, o primeiro rei de Portugal. Então Camões está pedindo para que o rei Dom Sebastião olhe para o escudo de armas de Portugal e conheça os fatos que levaram à fundação de Portugal. Esse escudo ele carrega cruzes ali porque um pouco antes da batalha o rei Afonso Henriques estava fazendo uma oração e Jesus, Cristo, se apareceu crucificado para ele. Então o escudo de armas de Portugal carrega esse símbolo. Seguindo, vós poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro, viu também no hemisfério e quando desce o deixa derradeiro. Ou seja, aqui ainda falando com o rei Dom Sebastião, ele agora Camões pede para ele conhecer um pouco do reino dele. Aqui ele diz que o reino, o império de Portugal é tão grandioso que quando o sol nasce, ele já está iluminando alguma parte do reino. Quando ele está no hemisfério, ou seja, quando ele está assim no meio-dia, aqui em cima, ele vai estar iluminando uma outra parte do reino. E quando o sol está nascendo, ele também vai estar iluminando uma outra parte. Ou seja, é um reino, um império tão grandioso que o sol, não importa em que parte do dia, ele sempre vai estar iluminando esses territórios de Portugal. Vós que esperamos jugo e vitupério do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor do santo rio. Aqui é uma referência a dois grupos, né? O do ismaelita cavaleiro e o turco oriental, ou seja, os muçulmanos ismaelitas ali, os turcos que habitavam a África e a região do Oriente Médio, e também aos gentios, que são os povos pagãos que habitavam a região da Índia, do Oriente. Aqui fala que ainda bebe o licor do Santo Rio ou Rio Ganges, ou seja, os povos pagãos que habitavam que habitavam a região banhada pelo rio Ganges, as regiões ali da Índia. Que Camões está falando sobre esses grupos? Que esperamos jugo e vitupério, ou seja, que ele espere que o rei Dom Sebastião continue a tradição dos antigos reis de Portugal de estar de batalhando e conquistando os territórios desses inimigos, desses adversários. A formação de Portugal e a expansão ali na Península Ibérica se sucedeu por causa de vários conflitos contra os muçulmanos
E a expansão do Império Português no Oriente aconteceu por causa de várias batalhas contra esses povos pagãos aí que dominavam aqueles territórios. Ou seja, Camões diz assim, ó grande rei, eu espero que você continue essa tradição que expanda o cristianismo e o Império de Portugal. Aqui já na nona estrofe, inclinai um pouco a majestade que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na integridade, quando subindo ireis ao eterno templo. Ou seja, Camões aqui pede para que o rei Dom Sebastião incline um pouco a majestade, ou seja, olhe um pouco para baixo, ou seja, olhe para ele que para Camões. E Camões diz que faz uma descrição do aspecto do rei Dom Sebastião, ou seja, diz que ele, sendo jovem, ele já tem assim a majestade e as características de um monarca, sendo essas as características que já apresenta as características que ele vai ter no dia que ele morrer, ou seja, no dia quando subindo ireis ao eterno templo, ou seja, quando subindo ireis ao paraíso, ao céu. Ou seja, ele coloca aqui que até quando o Dom Sebastião morrer, ele já vai ir para o paraíso, ele já vai ter a sua alma salva. E que ele sendo um monarca tão grandioso já nessa idade, porque nessa época aqui, quando Camões escrevia esse épico aqui, o rei Dom Sebastião era jovem, ele tinha por volta dos seus 13, 14 anos. Ou seja, ele mesmo sendo tão jovem já tinha um aspecto de majestade de um monarca. Os olhos da real benignidade ponde no chão, ou seja, ele pede, ó, olhe para mim, você que está aí em cima, que é o monarca, olhe um pouco aqui para o chão onde eu estou. Por quê? Porque vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos em versos divulgados numerosos. Ou seja, ele pede atenção, porque ele, Camões, vai estar cantando os feitos do povo de Portugal, os pátrios feitos. Ou seja, nesse momento, após fazer uma série de elogios ao rei Dom Sebastião, Camões comenta sobre o que é a sua obra. Ou seja, ele falou, eu vou estar cantando os feitos do grande povo de Portugal. Os feitos daqueles que estão sobre o seu governo, sobre a regência da sua coroa. Então aqui agora a Camões vai estar falando sobre o que os Lusíadas, a obra dele que a gente está lendo, está cantando. Nem deixarão meus versos esquecidos, aquele que nos reinos lá da aurora se fizeram por armas tão subidos. Vossa bandeira sempre vencedora. Ou seja, ele vai estar cantando os feitos daqueles guerreiros, daqueles homens que nos reinos da aurora, ou seja, nos reinos do Oriente. A aurora nasce lá no Oriente, ou seja, os homens que realizaram grandes feitos por armas, aqui ó, por armas tão subidos, ou seja, feitos elevados, feitos militares grandiosos. Ou seja, os versos deles vão cantar os nomes desses homens e não deixarão que eles sejam esquecidos. Essa é a finalidade da obra dos Lusíadas. Essa é a finalidade da obra de Camões, é cantar os feitos do povo português e imortalizar os grandes nomes de Portugal. Aqui ele cita alguns, ele vai citar uma série deles aqui ao longo dessas estrofes. Um Pacheco fortíssimo, os temidos Almeidas, por quem sempre o Tejo chora, Albuquerque terrível, Castro forte, e outros em quem o poder não teve a morte. Ou seja, cita aqui vários heróis, vários grandes guerreiros que realizaram grandes feitos ali, lutando no Oriente. Enquanto eu a estes cantos, e a voz não posso, sublime rei, que a tanto não me atrevo. Ou seja, ele diz, ó, enquanto eu canto os feitos desses grandes homens, menos do senhor, que ou seja, menos do seu rei, porque eu não me atrevo a tanto, ou seja, Camões aqui coloca que o rei Dom Sebastião um dia vai realizar feitos tão grandiosos que ele, como poeta, não vai ter capacidade de cantar esses feitos, de tão grandiosos. Mas enquanto isso, ele pede que o rei Dom Sebastião assuma o governo de Portugal aqui. Tomai as rédeas vós do vosso reino, dais matéria nunca ouvido canto. Ou seja, nessa época, o governo, apesar de ser monarca, Portugal estava sob regência porque Dom Sebastião era muito jovem, ou seja, ele não estava sendo governado diretamente por ele. Mas Camões instiga ele, ó, assuma agora o governo do seu reino. E realize feitos tão grandiosos que vão dar material, ou seja, vão possibilitar que o maior canto possível seja cantado. Ou seja, Camões coloca que os feitos que o rei Dom Sebastião vai realizar vão ser tão grandiosos que vão dar material para a maior epopeia já criada. Comecem a sentir o peso grosso, que pelo mundo todo faça espanto, de exércitos e feitos singulares, de África as terras e do Oriente os mares. Ou seja, ele instiga o rei Dom Sebastião a realizar feitos grandiosos nas terras africanas e nos mares da Ásia. Ou seja, que ele faça novamente as mesmas obras que os antigos reis de Portugal fizeram. Ou seja, os reis que conquistaram ali as terras africanas e as terras no Oriente. E os mares do Oriente, mais precisamente. Em vós os olhos têm um muro frio, em que esse veio existe afigurado. Só com vós ver o bárbaro gentil mostra o pescoço ao jugo inclinado. Ou seja, o inimigo muçulmano de Portugal, ele já tem os olhos fixados no rei Dom Sebastião. E por quê? Porque ele já se vê,
O exício é figurado. O exício é o fim, ó, o seu destino. Ou seja, o inimigo muçulmano já vê no Dom Sebastião o seu fim. Já vê com temor o Dom Sebastião. Porque o Dom Sebastião, o rei Dom Sebastião, certamente vai vencer os muçulmanos e derrotar eles. Assim como o bárbaro gentil, ou seja, os povos pagãos que governavam as terras do Oriente, já vem o Dom Sebastião como um rei tão grandioso que eles já inclinam assim o pescoço ao seu vitupério, ou seja, eles já inclinam o seu pescoço para serem dominados, ou seja, já se entregam ao rei Dom Sebastião. Tétis todo cerúleo senhorio tem pra vós por dote aparelhado, que afeiçoado ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos para genro. Aqui Camões faz um elogio ao aspecto do monarca, do rei Dom Sebastião. Ele fala que ele é tão belo, tem um aspecto tão belo que a deusa Tétis, ela daria todo o mar para ele, só para tê-lo como genro, ou seja, ela queria que... O grande desejo dela é que o rei Dom Sebastião se casasse com uma das ninfas, de tão belo que ele é. Isso também é uma referência à conquista que ele poderia fazer dos mares, porque Tétis é uma ninfa dos mares, ou seja, pelas grandes qualidades do rei Dom Sebastião, ele também poderia estar conquistando as terras banhadas pelos mares, os reinos banhados pelos mares. E aqui terminando, em vós se vem da olímpica morada os 2 avós, almas famosos, um na paz angélica dourada, outro pelas batalhas sanguinosas. Aqui Camões comenta que a voz do rei Dom Sebastião, que um desses avós foi um rei português e o outro foi um rei no espanhol, que já morreram, mas lá do paraíso, lá do céu, eles já estão com os olhos voltados para o rei Dom Sebastião e esperam que ele faça grandes feitos. Um desses avós foi conhecido por manter uma paz duradoura e outro é mais conhecido pelas suas batalhas, ou seja, os 2 aspectos que se refletem no rei Dom Sebastião, ou seja, a manutenção da paz no reino, da estabilidade, da tranquilidade, e outro da expansão militar, das conquistas gloriosas feitas pelas armas. Em vós esperam ver-se renovado, ou seja, esses 2 avós que já estão no paraíso, esperam ver sua renovada sua memória e obras valerosas, ou seja, esperam que o rei Dom Sebastião repita esses feitos dos antecessores dele. E lá vos tem lugar no fim da idade, no tempo da suprema eternidade. Ou seja, eles, além de estarem esperando que o rei Dom Sebastião faça esses grandes feitos, quando ele morrer, esses avós vão estar esperando ele no paraíso. Ou seja, Camões aí novamente diz aí que quando o rei Dom Sebastião falecer, ele vai estar certamente vai estar subindo ao paraíso. E aqui a última estrofe. Mas enquanto este tempo passa lento, de regerdes os povos que o desejam. Então, ou seja, enquanto não chega o momento que vós, rei Dom Sebastião, assume o controle do Portugal e vai realizar essas conquistas, esses feitos, dai-vos favor ao novo atrevimento, para que esses meus versos vossos sejam. Ou seja, me dê um pouco atenção e preste atenção nos versos que eu vou estar cantando. É isso que Camões está pedindo agora. E vereis ir cortando o salso agento os vossos argonautas, porque vejam que são vistos de vós no mar irado, e costumai-vos já ser invocado. Ou seja, preste atenção agora que eu vou estar cantando os feitos dos vossos argonautas. Os argonautas foram um grupo de guerreiros, marinheiros que saíram da cidade de Argos, por isso eles são conhecidos como argonautas, e eles realizaram um grande feito marítimo. Ou seja, é uma referência, é uma comparação que Camões faz a esses personagens da antiguidade, com os portugueses que se empreenderam em viagens marítimas, mais precisamente aí a viagem comandada por Vasco da Gama, que é o tema central aqui da obra. Ela serve de pano de fundo para Camões estar cantando os grandes feitos de Portugal. E pede para que o rei Dom Sebastião dê atenção para esses marinheiros, porque eles já estão no paraíso, façam referência a Dom Sebastião lá do céu. Certo? Então é isso, pessoal. Essas 12 estrofes que eu li aqui para vocês, elas estão no contexto da dedicatória que o Camões faz ao rei Dom Sebastião, onde ele dedica os versos dele para esse monarca e pede que ele, no dia que for tomar controle de Portugal, também faça grandes feitos, tá bom? Então é isso aqui, meu nome é Caio Mota, então estou aqui convidando vocês para estarem acompanhando os nossos próximos vídeos. Eu vou estar lendo aqui com vocês e comentando as obras dos Lusíadas. Eu também vou pedir para vocês olharem aqui na descrição do vídeo, que tem um link para um e-book, para um produto nosso, que é os Lusíadas todos comentados. Para quem tiver interesse, quiser ler as obras dos Lusíadas com um pouquinho mais de facilidade, tem uns comentários que eu estou fazendo. Nesse momento aqui, é começo de abril, se vocês estarem adquirindo agora, vocês já vão ter acesso ao primeiro canto da obra, todo comentado, por apenas R$10. E toda obra que vocês estarem comprando, acessando aqui o link, a obra inteira vai estar comentada por apenas R$10. Vocês vão estar tendo acesso, tá bom? Também peço para vocês estarem acompanhando aí nas redes sociais.
para ver nossos futuros comentários sobre Lusíadas. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês, curtam, compartilhem. Forte abraço e fica com Deus.